Jesus a todos. Quantos aqui estão felizes porque Deus te deu a oportunidade de estar aqui mais uma vez prestando um culto a Deus, só para saber. Eu quero, antes de ministrar a palavra, eu quero orar para essa chave desse carro aqui. Pai, Tu és tão bom e o Senhor dá boas dádivas aos Teus filhos. E eu quero te agradecer porque o Senhor fez isso mais uma vez, a vez de mais um dos nossos irmãos aqui na nossa igreja. O Senhor deu mais um carro. Eu quero te pedir que o Senhor continue abençoando o teu povo aqui neste lugar. Eu peço que, enquanto teus filhos estiverem dirigindo esse veículo, eles possam sentir a tua presença. Eu quero te pedir também que o Senhor coloque anjos para proteger os teus filhos enquanto dirige esse carro. Cerca com a tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Vamos correr aqui ao texto. Nós estamos em campanha de oração contínua. Que bom rever aqui meu irmão Efraim Melo. Nunca mais te vi, santo. Eu achei que tu tinha sido arrebatado igual Elias. Não foi arrebatamento normal, porque o arrebatamento igual Elias, ele foi sozinho, deixou os profetas embaixo. Deixa eu abençoar Efraim, em nome de Jesus. Tu é uma bênção. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro de João. Primeira epístola de João, capítulo número 5. O irmão Leandro Rios é um amigo de longa data. E ele, quando eu conheci o Leandro, ele estava me afastado da fé. Eu fiz uma oração, falei: Senhor, faz Leandro um grande pregador do Evangelho. Jesus pegou o nosso irmão Leandro por dentro. Foi um negócio tremendo. Eu lembro como hoje, né? Ele me levou lá na academia da casa dele. Na casa dele tem até academia, gente. Imagina, uma casa tem a sua própria academia. É assim a casa do nosso irmão Leandro. Aí a gente ligou o somzinho assim da academia. Estava eu, o Leandro e mais um irmão. Nós começamos a orar. Nunca esqueci esse dia. O poder do Espírito Santo do meu irmão veio com tanta intensidade nesse dia. Eu falei: aqui nunca mais vai ser o mesmo. E de fato nunca mais nosso irmão Leandro foi o mesmo. E agora é um santo homem de Deus. Tem buscado a Deus com muita intensidade, muita força. E ver Leandro aqui feliz ao lado da sua esposa, para mim não tem preço, né, Lili? Isso não tem preço. 1 de João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo de número 5. Versículo de número 18. Eu tenho que correr, gente, porque nossa meta é terminar o culto aqui às 21 horas. E eu não quero usar os acréscimos em todo o culto, não, tá? Porque o tempo de um jogo é 45 minutos, né? 45 minutos tem os acréscimos, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 9 minutos de acréscimo. Mas eu não quero usar os acréscimos, não. Eu preciso correr aqui. Por quê, pastor? Porque amanhã, olha, está acontecendo aqui na nossa igreja um movimento de oração muito forte. Se você vir aqui algum dia, você vai entender o que eu estou falando. É muito forte mesmo, está acontecendo aqui pela manhã. E nós estamos formando aqui os 300 guerreiros de oração. E eu quero pedir que você venha para cá, para você entender o que está acontecendo, tá bom? Vai ser muito bom. 1 João, capítulo de número 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Você pode repetir isso comigo, por favor? 1, 2, 3. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mais uma vez. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não o toca. Aquele que nasceu de Deus, antes o guarda, aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Vamos orar? Espírito Santo, eu quero pedir mais uma vez que o Senhor fale conosco. Nós precisamos muito ouvir a sua voz. A
tua voz nos orienta. A tua voz aquece o coração. A tua voz nos abençoa. Manifesta a sua presença aqui, Espírito Santo. Eu quero te pedir que o Senhor faça hoje como o Senhor tem feito. Mas se o Senhor quiser fazer algo mais, além daquilo que o Senhor já tem feito, eu peço que o Senhor faça. Para que todos entendam que realmente o Senhor está aqui neste lugar. Porque alguns ainda ficam duvidando, será que realmente o Senhor está aqui neste lugar? Aqueles que estão duvidando, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor toque no mais profundo do seu ser. De tal forma que nunca mais ele tenha essa dúvida, que realmente o Senhor fala. Converte nossos corações e seremos convertidos. Liberta-nos e seremos libertos. Cura-nos e seremos curados. Eu peço que não seja a minha voz, mas seja a sua voz. Espírito Santo, tu sabes que nós te amamos. Nós amamos a tua presença. Como é bom, Espírito Santo, estar na tua presença. E todos que vieram por causa da sua presença e por causa da sua palavra, porque o Senhor tem despertado amor no coração de cada teus filhos para a tua palavra. Então, eu peço que o Senhor fale conosco. Eu peço também que quando estiver pregando, o Senhor envie anjos com espada de fogo para cercar esse ambiente. E anjos também com braços de fogo, esparrame braços de fogo aqui. E toca-nos com esses braços de fogo, como o Senhor tocou no profeta Isaías naquele dia que tem aquela visão. Te pedimos isso agora. Peço graça para transmitir a sua palavra. Em nome de Jesus. Espírito Santo, aquela obra que só o Senhor pode fazer, eu peço que o Senhor faça. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deixa eu falar uma coisa. Existem algumas perguntas que às vezes eu faço que me deixam inquieto. Escute isso. Algumas perguntas que eu faço me deixam inquieto. Gente, eu vou tossir um pouquinho hoje, a garganta está um pouquinho irritada ainda, me recuperando de uma gripe. Então, escuta uma coisa. Existem alguns questionamentos que me deixam inquieto. E um dos questionamentos que me deixa inquieto é: por que as pessoas insistem em pecar ou continuam pecando, mesmo sabendo que isso traz danos para a sua própria vida e para a sua descendência? Por que tanta gente insiste em pecar? É claro que o texto sagrado diz, lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, que não há homem, na versão Ara, não há homem, Eclesiastes 7, 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem, que não peque. 1 João, capítulo 1, o verso de número 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O verso 10 diz assim, 1 João, versículo 10 diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui não tem um bom sequer para bater no peito, diz assim: eu não peco. Não tem. Ou dizer: me converti e eu não pecarei nunca mais. Não tem. Ou alguém que está aqui entre nós, que diz assim: ó, nasci e desde o dia que eu nasci, nunca pequei.
Não tem. O maior dano que alguém pode fazer à sua própria vida é cometer pecado, gente. O maior dano que alguém pode fazer contra a sua própria vida é cometer pecados, é pecar. Sabendo disso, a pergunta se impõe: por que as pessoas continuam pecando? Bom, eu vou te dar aqui 3 razões por que as pessoas continuam pecando. 3 razões por que as pessoas continuam pecando. 3 razões. A primeira razão do porquê que alguém peca e continua pecando, e continua pecando, e continua pecando, e não consegue se libertar do pecado, é porque ela está na condição de escravo do pecado. E escravo não tem domínio próprio. E com a graça de Deus, eu quero hoje ministrar essa palavra para você, submeter esse tema, que acabar de projetar aí. Olha, como viver sem pecar habitualmente. Como viver sem pecar habitualmente. Uma vez que o maior dano que você pode trazer à sua própria vida é o pecado. Então, por que as pessoas insistem ou continuam pecando? Porque elas se tornaram escravas, ou se tornaram escravos do pecado. É por isso que pecam habitualmente. Jesus explicou isso lá em João capítulo 8, versículo 34, quando ele diz assim: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu ouvi uma vez um jovem dizer assim: pastor, eu usava cocaína a madrugada inteira. E quando chegava em casa, eu chegava revoltado comigo mesmo, porque eu tinha gastado o dinheiro todo. Eu estava me prejudicando demais no trabalho. Meus pais estavam revoltados comigo. Perdi o relacionamento. E quando eu chegava em casa, após ter usado droga, eu dizia assim: eu não vou usar mais esse negócio. No outro dia, ele estava de novo na mesma situação. Eu já ouvi homens dizer assim: eu não jogo mais tal jogo que ele jogava, porque eu tenho consciência que isso está me destruindo. Ele diz assim: eu não jogo. Mas quando ele dava por si, ele já está de novo. E a vida dele está se degradando, a família dele está se destruindo. Vai dizer: mas eu não consigo parar. Aí ele chegou ao ponto de tentar o suicídio. Ele chegou ao ponto de tentar o suicídio, porque ele não suportava mais aquela vida de escravidão. Porque ele estava com muita vergonha da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Que falou assim: eu sou um homem sem palavra. Eu prefiro a morte que ser um homem sem palavra. Então ele tentou o suicídio por conta disso. Foi para o EMEC e tal, foi entubado, e aí ele ficou com várias sequelas. Quando ele se converte, então ele é liberto. Ele conheceu Jesus, então ele foi liberto. Ele conta esse testemunho depois. Já ouvi relato de homens dizer assim: olha, eu já tentei por todas as formas parar com essa vida de adultério e eu não consigo. Eu já disse que ia parar, prometi que ia parar, mas quando me vejo, já estou de novo na mesma vida. Por quê? Tornou-se escravo. O pecado produz escravidão. A Bíblia conta a história de uma mulher, capítulo 13 de Lucas, que está possessa de um espírito
espírito de enfermidade, já havia 18 anos, e ela andava encurvada. Lucas capítulo 3, versículo 11. E de modo nenhum ela conseguia se endireitar. Havia uma força que empurrava ela para baixo. E aquela força que empurrava ela para baixo era maior do que a vontade dela de se endireitar. Ela não conseguia. Deixa eu falar uma coisa. Não adianta você julgar alguém que está escravo do pecado, sabe? Não adianta você querer pegar um taco de beisebol e largar na cabeça de alguém que está só escravo do pecado. Isso não vai libertá-lo. A força que empurra essa pessoa ao pecado é maior. Por quê? Porque aí quando a pessoa peca, o maligno toca. Aí o maligno toca e destrói. A Bíblia diz que essa mulher, ela de jeito nenhum, ela não conseguia se endireitar. Por quê? Porque Satanás a mantinha presa. Então o pecado dá uma legalidade para o diabo prender a pessoa no próprio pecado. É isso que o pecado faz. Segunda razão, porque as pessoas não... Eu falei de 3, né? Segunda razão, porque as pessoas não... mesmo sabendo dos danos do pecado, ela continua pecando. Por falta de entendimento dos prejuízos provocados pelo pecado, como eu disse, tanto para si próprio, como para a sua descendência. Você não consegue entender isso. Ela não entende no momento do pecado. Ela só vai entender algum tempo depois que o estrago foi feito. Na hora de tomar decisão, como ela já está escrava, na hora de tomar decisão entre pecar e não pecar, ela não consegue dizer, não, eu não vou pecar. Ela não consegue falar isso. Não consegue. E a Bíblia diz que o diabo cega o entendimento da pessoa. Então, por falta de entendimento dos prejuízos provocados pelo pecado, tanto para si próprio como para a sua descendência, a pessoa continua pecando. Pastor, quais são os prejuízos? Então, eu vou citar aqui alguns prejuízos só para você alertar. Primeiro prejuízo: o pecado sabota o teu potencial. Vou colocar o nosso, né? O pecado sabota o nosso potencial. Olha, quando Deus nos projetou, Ele colocou em nós uma semente de crescimento. Em tudo, em tudo. Deus nos projetou e colocou em nós uma semente de multiplicação. Em tudo, em tudo, em tudo. Então o pecado faz isso, ele sabota o crescimento. Imagina alguém que foi projetado para crescer 1,95 m. E aí aconteceu algum desastre durante a fase do seu crescimento. E agora o máximo que essa pessoa vai conseguir crescer é 1,40 m. E tem gente que cresceu 1,40 m, ela deveria estar 1,95 m, e chega 1,40 m. Deus, o máximo que conseguiu chegar foi 1,10 m. Ela tinha tudo para chegar a 1,95 m. Não sei se você já ouviu alguma vez alguém dizer assim: meu Deus, este homem aí tinha tudo para ser um dos maiores pregadores do Brasil, mas porque pecou, meu Deus, essa igreja era para ser uma das maiores igrejas do Brasil, mas porque pecou, meu Deus, esse cara aí é para ser um dos casos mais prósperos do Brasil,
Mas porque pecou. Meu Deus, esse cara para ter uma das famílias mais abençoadas. Mas pecou. Mas pecou. Pecado sabota o nosso potencial. Deixa só um minutinho aqui, gente. Escute isso aqui é muito sério. Eu disse, em primeiro lugar, o pecado sabota o nosso potencial. Então, assim, cada vez que você peca, você atrasa o seu crescimento. Atrasa o fluir das bênçãos para a sua vida. Segundo prejuízo, o pecado nos paralisa. Tem gente que está com a vida amarrada, paralisada. Olha, a vida não avança, não avança, não avança, não avança, sabe? Ou então ele anda com muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade. Ou a coisa não flui, sabe? A coisa não flui, vai andando, mas com muita dificuldade, sabe? Ele é o tempo todo de muletas na vida, sabe? É assim que funciona. É o tempo todo dependente, sabe? Dependente. Não flui. Está paralisado. Ele não consegue correr, ele não consegue botar velocidade nas coisas. Está paralisado. O pecado paralisa. E a Bíblia diz de um homem que estava à beira do tanque chamado Betesda. Ele estava ali há 38 anos. 38 anos paralítico. Aí Jesus aparece para esse homem e disse: você quer ficar são? É aquilo que queria, gente. É tanto que queria que está ali há 38 anos esperando um milagre. É claro que queria. 38 anos esperando. Sair daquela situação. Ei, há pessoas que aqui estão nessa noite que já era para estar em um outro nível de vida, mas porque pecou, paralisou, atrasou, não consegue avançar com velocidade, a coisa é lenta, tá travada. Jesus resolve o problema do homem, perdoa seus pecados, cura sua enfermidade e diz assim: olha, você já está curado. João 5,14 na versão Ara. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Porque tem gente que diz assim: olha, agora que resolveu o problema do meu pecado, a coisa começou a fluir, dá para pecar de novo. Olha, voltou a fluir. Está tudo travado, voltou a fluir, posso pecar de novo. Aí o alerta de Deus para você hoje é esse: não peques para que não te suceda coisa pior. Terceiro prejuízo, olha, atraso de vida, gente. Atraso de vida. O pecado atrasa a sua vida. Israel saiu do Egito em direção à terra prometida, em uma trajetória que duraria 11 dias de jornada. Mas por que pecou? Essa travessia dura 40 anos. Eles pecaram, pecado da murmuração. Eles diziam assim: lá no Egito era melhor. Eles pecaram, o pecado da incredulidade, apesar de tantos milagres que Deus realizou. Incredulidade.
Eles saíram do Egito, mas a mentalidade de escravo estava lá. Saiu do Egito, mas a mentalidade de que sabotar a sua autoimagem estava lá. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. A mentalidade do pecado estava lá. Quarto prejuízo: o pecado traz prejuízo para a sua descendência. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Aí você diz assim: meu Deus, eu não entendo por que esse menino dá tanto trabalho. Ei, pensa algo que machuca um pai. É um filho problemático. Pensa algo que envergonha um pai. É um filho problemático. Existem pais, existem mães que choram lágrimas de sangue. Dizem: meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. O filho sofre, o pai sofre. Quinto prejuízo, e esse é terrível. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E morte aqui é morte espiritual, é terminar no inferno. O pecado produz condenação ao inferno. Terceira razão, porque apesar de tudo isso que eu falei, as pessoas ainda continuam pecando. Terceira razão. A terceira razão é porque do porquê que as pessoas continuam pecando. Vou te falar aqui agora, presta atenção. Continuam pecando por causa de uma natureza pecaminosa que há em nós. É por isso que ainda pecamos. Pecamos porque em nós não habita bem algum. Existe uma natureza carnal, mundana, pecaminosa. É por isso que pecamos. E detalhe: a gente não consegue se libertar dessa natureza. A gente aprende a conviver com essa natureza. Isso que é dureza, gente. Verdade. Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, olha, não vive pecando. Pastor, agora deu um nó na minha cabeça. Peraí. O senhor disse que a terceira razão do porquê que alguém vive pecando é porque existe uma natureza carnal, adâmica, herdamos de Adão, uma natureza mundana que está em nós, não temos como nos libertar dela e vamos ter que aprender a conviver com isso. Exatamente. Exatamente. O apóstolo Paulo, gente, estou falando do apóstolo Paulo, tá? Não estou falando de qualquer um, não. O grande apóstolo Paulo, alguém que diz assim: olha, sede meus imitadores como eu de Cristo. Um cara que foi arrebatado até o terceiro céu. Um cara que se converteu porque o próprio Cristo se manifestou para ele. Um cara que ao terceiro dia de convertido foi cheio do Espírito Santo. Camarada que a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo Deus fazia milagres extraordinários. Estou falando do apóstolo Paulo. O apóstolo que das 27 cartas do livros do Novo Testamento, escreveu 13. Depois de Jesus, o maior vulto da igreja primitiva. Nenhum dos apóstolos chegou nem perto de Paulo. Nem perto. Se fosse hoje dizer, é um fenômeno um homem desse. Ô irmão,
Você não sabe a luta de Paulo diária. Você não sabe como é difícil para Paulo também. Porque Paulo disse assim: olha, eu tenho um problema. Escreva aos irmãos em Roma. O que é, Paulo? Capítulo 7 de Romanos, versículo de número 15, diz assim: vai para Paulo. O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu não quero, isso faço. Eu não entendo isso. Honestidade de Paulo. Olha, eu não entendo o que faço, porque eu estou sem entender mesmo, porque o que eu quero, isso não faço, mas o que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. E sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. É Paulo dizendo isso, gente. Eu até quero, mas eu não consigo. Aqui é Paulo descrevendo um momento de sua fraqueza, gente. Porque todos nós, olha para mim, todos nós vamos oscilar em momentos de, olha, santidade. Mas tem momentos que a gente parece que está voltando a ser pecador de novo. Que nosso estranho. O que é que acontece? Por que isso acontece, meu Deus? Uma hora eu estou bem, parece que outra hora eu estou mal. Uma hora parece que eu quero Deus, outra hora parece que eu estou me afastando dele. E eu sei que eu não entendo o que é isso. Verso 19 diz assim: pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Aí tem uma hora, lá no versículo 24, que Paulo dá ele dá um brado. Quando a gente continua lendo o texto, ele diz: ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então, acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E Paulo percebe que existe uma guerra interior. Percebe? Olha, o meu homem interior, que é o meu espírito, a minha alma, o meu entendimento, quer uma coisa, mas a minha carne quer outra. E eu percebo que tem uma guerra aqui agora. Aí Paulo dá um grito: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nesse tempo de Paulo, quando alguém cometia um homicídio e era flagrado no homicídio, sabe o que faziam? Pegava o defunto, que o homicida, né? O cara matou alguém, e pegava aquele defunto, aquele corpo, prendia no corpo do homicida, e ele tinha que carregar aquilo ali. E aquele defunto estava amarrado, preso no corpo dele. E essa era a pena dele.
aquele corpo da morte estava preso no corpo dele. E aquilo estava apodrecendo. Aquilo estava apodrecendo e aquilo ali estava matando ele. O camarada morria de infecção generalizada, gente. E Paulo está dizendo: miserável homem que só, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que com entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, dito isso, a gente começa a entender que existe uma guerra, uma batalha acontecendo. Existe uma batalha acontecendo. E você sabe que em toda batalha existe o vencedor e o vencido. Toda batalha é assim. Cada um de nós vai ter essa batalha. A única maneira para você escapar disso, para você vencer essa batalha que acontece com você mesmo, aconteceu com Paulo, acontece comigo, acontece com qualquer homem na terra, gente. A única maneira para você escapar com vitória, você obter vitória nessa guerra, é, primeiro, nascendo de novo. Foi por isso que Jesus chegou para Nicodemos e disse: Nicodemos, você é mestre da lei. Ó, legal. Se fosse hoje, você é um teólogo renomado. Você é um bom religioso, porque Nicodemos é fariseu. Nicodemos, olha, jejuava 2 vezes por semana, melhor que muitos de nós aqui. Nicodemos era fariseu como fariseu, ele dava o dízimo de tudo, até do hortelã, até das hortaliças, ele dava o dízimo de tudo, de tudo, de tudo. Nicodemos sabia orar. Nicodemos sabia rezar. Nicodemos sabia fazer uma prece, não sei como tu chama. Nicodemos frequentava a sinagoga, o templo, participava dos cultos. E Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. Você não vai compreender o reino, você não vai entender o reino, você não vai, se você não compreende, você não vai poder entrar. Depois mais à frente diz: você vai precisar nascer de novo, porque quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por que não pode? Porque você espiritualmente está morto, Nicodemos. Deus cria Adão e sopra vida em Adão. Quando Adão peca, a Bíblia diz que por causa do pecado de Adão, a morte passou a todos os homens. Romanos 5,12. Então nós já nascemos espiritualmente mortos. Nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz que todo homem já nasce, olha, com a imaginação má. Você vê uma criança de 2 anos de idade? De 2 anos. Outra criança vai brincar, aí pega o brinquedinho, vai lá e dá uma mordida na outra criança. Que criação? 2 anos. A Bíblia diz que a imaginação do homem já é má desde a sua natureza. O salmista Davi diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O fato é que já nasci pecador, na versão Bíblia fácil de ler. Então, é por causa disso, gente, que eu preciso nascer de novo. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, e assim: e ele vos vivificou, ele nos vivificou.
Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, estando nós mortos nas ofensas e pecados. Aí no versículo 5, coloca para mim, por favor, filho. Versículo 5 de Efésios, capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Escute. Quando você nasce de novo, o seu espírito que estava morto por causa do pecado, agora é vivificado. Uma vez que seu espírito é vivificado, sabe o que vai acontecer? Você começa a alimentar o seu espírito com a palavra de Deus. Você começa agora a buscar Deus em oração para fortalecer o seu espírito, porque a oração, olha, libera o poder de Deus. Esse poder fortalece o teu espírito. Aí você começa a ficar espiritualmente forte. Você vem para o culto, presta um culto a Deus. No ambiente de culto existe liberação do poder de Deus. E isso vai tocando o seu espírito. Então você presta culto a Deus. Você mantém uma vida de oração. Você mantém uma vida de leitura da palavra de Deus. Aí vai fortalecendo o espírito, vai robustecendo o espírito. Aí você vai jejuando. Aí daqui a pouquinho eu vou te explicar por que jejuar. Aí você vai fortalecendo o seu espírito. Aí aquela guerra que eu te expliquei daqui a pouco, neste instante, entre o seu espírito e a sua carne, olha, começa a ter uma tendência do seu espírito agora vencer a sua carne. A carne continua lá. Mas porque você nasceu de novo, e agora você está alimentando o seu espírito diariamente com palavra, com oração, palavra, oração. Isso começa a crescer, se robustecer espiritualmente. Aí você consegue fazer o quê? Vencer a sua carne. Em uma guerra, a gente vence quem está mais forte. Entenda, o fato de você se converter não significa dizer que a natureza carnal sumiu de você. A natureza carnal, mundana, continua ainda em você. Se em algum momento da sua vida, escuta, presta atenção aqui agora. Se em algum momento da sua vida você fracassar na oração, na leitura da palavra, na sua devoção diária, se fracassar no prestar culto a Deus, é por isso que é tão importante vir para a igreja. É se reunir com a igreja e prestar culto a Deus. Olha, aí sabe o que vai acontecer? Vou te falar. Você começa a enfraquecer espiritualmente. Aí a carne já está aqui nesse nível, começa a aparecer. Aí começa a aparecer de novo quem? As obras da carne. Aí quando a carne começa a aparecer, isso vai acontecer, eu vou te falar aqui agora, filho. Você começa a pecar de novo. Aí peca, aí o pecado começa, olha, detonar com o seu espírito. Daqui a pouco, fica enfraquecido espiritualmente, fica espiritualmente doente, daqui a pouco está morto de novo espiritualmente. Aí a carne de novo está sobrepujando. Nós vamos conviver com isso até o dia do arrebatamento, gente. É por isso que João diz assim, ó, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ele não peca habitualmente. É possível viver sem pecar. Pelo menos na grande maioria esmagadora dos dias. É possível. Na Bíblia existe a figura do bode expiatório. E agora você vai começar a entender aqui algumas coisas. A figura do bode expiatório é assim. Alguém chegar no templo e colocava as suas mãos sobre a cabeça do bode, o bode expiatório, confessar os pecados. Depois esse bode expiatório tinha que ser solto no deserto, bem longe, dentro do deserto. E esse bode
morria, gente, no deserto. Morria de quê? Alô? Alô? O bode expiatório, que agora está tipicamente conduzindo os pecados daquela pessoa, leva para o deserto. No deserto, o bode morria de quê, gente? De fome e de sede. Isso aqui é um ensinamento da palavra. Ei, nós precisamos fazer morrer essa natureza pecaminosa. Nós precisamos enfraquecer essa natureza pecaminosa. O apóstolo diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Deixa eu confirmar. Colossenses 3, 5. Bota para mim na tela, se não for a gente tira. É isso mesmo. Mortificai, aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ó, gente. É mortificar essa natureza terrena, carnal, que está em você, que não tem como você se livrar dela. Aí fica fácil vencer a guerra. Você mortifica a carne e fortalece seu espírito. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E de fato é possível viver sem estar na prática continuar do pecado. Agora, você fica alimentando esse bode expiatório, né? Você fica alimentando essa natureza carnal, não tem como. Ou então você deixa de alimentar o seu espírito, não tem como, filho. Então, se você quiser vencer essa guerra, a combinação é simples: mortifica o mal que está em você, ou para de alimentar o mal que está em você e alimenta o teu espírito, alimenta a tua alma, alimenta o teu homem interior, espírito e alma. Aí você vence. Aí você vence. Agora não lê Bíblia a semana inteira, não lê um capítulo sequer por dia, ou não ora, não jejua. E o jejum, gente, está aí uma ferramenta poderosa de Deus para mortificar a carne. Aí você não jejua, você não ora, você não lê Bíblia e vem para o culto de vez em quando. Aí, espiritualmente, você começa a enfraquecer. Sabe o que acontece? A carne que já está lá, só esperando o teu momento de fraqueza, de novo aparece e faz de novo você pecar. Aí você corre o risco de perder a sua salvação. Porque se você morre espiritualmente, já foi. Condenação eterna. Então, como fazer morrer? Para de alimentar. Para de assistir o que não convém. Para de ouvir o que não convém. Para de andar com companhias que não convém. Para de frequentar ambientes que não convém. E começa, olha, se voltar para Deus, que você vence essa guerra. Escute, a Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Pronto, faz isso. O Espírito Santo aqui neste lugar e vai te ajudar em tuas fraquezas. O Espírito Santo quer te ajudar nas tuas fraquezas. O velho homem precisa ser crucificado todo dia. A Bíblia diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Se viver segundo a carne, morrereis. Está escrito, Romanos 8,13. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Porque começa a viver segundo a carne, pecado mata. Se viveis segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Filho de pé, orar por você.
Só está escrito, gente: andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. É possível a gente deixar a carne só querendo pecar e sem conseguir pecar. É tão glorioso viver sem pecar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Aí temos assim: e o maligno não lhe toca. Ei, se você estiver disposto, escute, a viver com Deus, andar com Deus, mortificar a sua carne, vivificar o seu espírito, fortalecer o seu espírito com palavra, com oração diária, jejum diariamente, ei, você vai ter uma garantia de Deus: o maligno não te toca. Ei, aonde o maligno toca, ele destrói. Acabou. Aonde o maligno tocar, ele vai destruir. Acabou. Se tocar no casamento, ele destrói. Se tocar na saúde, ele destrói. Se tocar nos filhos, ele destrói. Aonde o maligno tocar, ele destrói. Acabou. E Deus está dizendo: olha, filhos, se vocês decidirem viver sem pecar, eu te garanto que o maligno não te toca. Se o maligno tocar na tua saúde, olha, mental, ele arrebenta com as suas emoções. Se o maligno tocar no teu sono, ele tira o teu sono, ele deixa você atordoado. Aonde o maligno toca, ele destrói. E hoje o Espírito Santo está te dando uma oportunidade de viver imune, livre do maligno. A Bíblia diz assim: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar. Tem socorro de Deus para você aqui nessa noite. Deixa eu orar por você. Espírito Santo, nós já entendemos pela palavra os danos que o pecado traz, e nós decidimos viver sem pecar, porque nós não aceitaremos o maligno estar perto da gente. Não queremos o maligno tocando e destruindo aquilo que o Senhor está nos ajudando a construir. Senhor, nós não queremos viver paralisados, com a vida amarrada, andando dificultosamente. Senhor, nós não queremos que o diabo venha destruir aquilo que o Senhor está nos ajudando a construir. Senhor, nós não queremos, nós rejeitamos que o pecado venha sabotar o nosso potencial. Espírito Santo, nós não queremos viver afastado do propósito do Senhor para nossas vidas. Espírito Santo, e hoje nós tomamos uma decisão, mais uma vez, de viver totalmente livre do pecado. Livres do pecado. Senhor, nós entendemos pela tua palavra que existe uma guerra diária acontecendo dentro de nós. A nossa carne querendo que a gente peque, nos inclinando ao pecado, mas o nosso espírito querendo desfrutar da tua presença todo dia, querendo estar na tua presença todo dia, vivendo na tua presença todo dia.